Programa para dia 12, sábado 20, 12 e 15. Venha ver, venha Cristo. A Voz Batista de Cafelândia anuncia e apresenta neste horário Assim Está Escrito. Tem este programa o patrocínio da Igreja Batista de Cafelândia, cita a Rua José Garcês Novaes, 187, e a ajuda financeira da família Araújo, residente em São Paulo, que ama este programa, desejando seu êxito divulgando a palavra de Deus pelas ondas sonoras desta emissora amiga. Silvio Robinson e Grupo Logos cantam Mão no Arado. A mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz as boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, Cristo possa deixar, não pode olhar para trás. Posto a mão no arado não pode olhar para trás. A Grande Prostituta. Livro do Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 e 2 e o versículo 15. Diz a palavra de Deus: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 pragas,
e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas, com a qual prostituíram-se os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E o verso 15 diz: e disse-me: as águas que viste são, sobre a qual está assentada, são povos, muitos povos, línguas, nações, sobre a qual ela domina. Aqui está a passagem bíblica que nos fala a respeito dessa figura impressionante e também asquerosa. Quem ela é, a quem ela representa. Não nos esqueçamos de que a palavra de Deus fala muitas vezes sobre a prostituição no sentido espiritual. O livro do profeta Isaías diz lá o Senhor, diz nesse livro o Senhor as seguintes palavras: o teu marido, ó Israel, é o Senhor, o Deus dos exércitos. Por quê? Porque o povo de Deus também é chamado a igreja de Deus, que está na palavra feminina. A igreja de Deus, que é feminina, está se prostrando diante do Senhor, reconhecendo como seu Deus, o seu Senhor, porque o Apocalipse prevê que vai haver as bodas do Cordeiro, ou o casamento da igreja do Senhor Jesus com o Senhor Jesus Cristo, casamento no sentido espiritual. E todo aquele que abandona ao Senhor Jesus, ou a palavra de Deus, e se prostra diante de imagem de escultura, adora outros seres imaginários, adora deuses feitos pelas suas próprias mãos, imagens de pessoas que já partiram, que na terra viveram piedosamente, agora se prostram diante dessas imagens de escultura, estão cometendo prostituição, o adultério espiritual. E aqui o texto nos diz que esta mulher representa, sem dúvida nenhuma, a igreja apóstata, aquela que desviou-se do Senhor e apegou-se a outros deuses, às imagens de escultura, ela se prostituiu. E diz mais o texto que com ela se prostituem os reis da terra. Quando são eleitos, quando são ungidos como reis ou como governadores, como presidentes, vão até ela para buscar a sua bênção. E ela é a prostituta. E diz a Bíblia Sagrada, diz o texto lido em outras partes também, que o fim dela vai chegar. Porque o Senhor Deus não vai permitir que isso dure para sempre, de ver o povo se prostituindo. E diz mais que muitos se embebedaram com o sangue dos santos. Houve durante a história do cristianismo a perseguição. Roma perseguiu a igreja cristã, perseguiu os crentes em Jesus Cristo. Muitos deles foram mortos, derramaram seu sangue. Então os que eram instrumentos de destruição, instrumentos de arrasamento, de querer desarraigar da terra a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles derramaram sangue, e aqui diz o texto como uma figura, se embriagaram com o sangue dos santos. Essa mulher é responsável pela morte de milhões e milhões de crentes em Jesus Cristo, aqueles que foram fiéis a Ele, que reconheceram Ele como o único Senhor, cujas bodas aguardam-se no livro do Apocalipse, que vão cumprir-se, e não vai tardar muito, porque vai se aproximando aquele dia glorioso, quando vão celebrar, diz o Apocalipse, as bodas do Cordeiro de Deus. E Jesus é esse Cordeiro. Então, muita gente se prostituiu. E aqui diz o texto mais, que sobre a qual ela está dominando, ela está sentada sobre muitas águas. E aqui explica que muitas águas são
muitos povos, nações e línguas, muita gente. E muita gente acha que a verdade divina está na maioria, mas de fato não é isso verdade. Nem sempre Deus se manifesta na maioria, porque a sua palavra diz que a porta do céu é estreita e o caminho para Deus é estreito também, mas que a porta para o mundo, para a perdição, é larga, espaçosa, e o caminho também é espaçoso, e são muitos os que seguem. Amigo ouvinte, tome cuidado para que você não seja enganado, que você também não venha se prostituir seguindo outra doutrina que não é aquela da palavra de Deus, que você não se curve diante de imagem de escultura, que você não se prostitua espiritualmente, porque será grande a condenação. Deus o ajude, Deus o preserve na pureza do Evangelho, que assim seja, é a nossa oração por você. Cristo com amor, leva e condai a salvação, que traz a paz ao coração. Sede fortes e fiéis, com o Evangelho calçai vossos pés, embraçando o escudo. Quero te amar, Cristo é amigo leal, pela mão nos susterá, Cristo nunca nos deixará, Ele é real para mim. Consagrai-vos ao Senhor, servindo a Cristo com amor, leva e contai a salvação, que traz a paz ao coração. Sede forte. Amado Deus, Pai Celestial, graças nós te rendemos, Senhor, porque reconhecemos Jesus Cristo como o único Senhor, o Senhor da igreja. Senhor, ajuda para que cada ouvinte nosso entenda essa verdade profunda e que, ó Deus, não venha se prostituir espiritualmente, voltando-se nosso Deus para caminhos tortuosos, enganosos da vida. Abençoa cada ouvinte nosso, Senhor, ajudando e resolvendo suas dificuldades, porque pedimos-te em nome de Jesus. Amém. E assim, ouvinte amigo, estamos chegando ao término do programa de hoje, prometendo voltar amanhã, querendo Deus. Se você deseja cópia de mensagem ou deseja saber mais sobre nossa igreja e nossos trabalhos e ainda saber mais de Cristo e sua salvação, solicite-nos esclarecimentos e com o máximo prazer o atenderemos. Nossos cultos de louvor e adoração a Deus se realizam todas as quartas-feiras e domingos às 20 horas e ainda aos domingos pela manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, com classes para todas as idades, e todos são muito bem-vindos. O endereço é Igreja Batista, Rua José Garcês Novaes, 187, Cafelândia. A Igreja Batista de Cafelândia realiza também os seus cultos e estudos bíblicos aqui em Lins, todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Rua Joaquim Fúrio, 21, no Pazeto, e todos os nossos distintos ouvintes estão convidados. Temos também a nossa congregação na cidade de Guarantã, cujo endereço é Rua Beraldo Arruda, 94, e que tem os seus cultos nas quartas-feiras e domingos às 20 horas. Os nossos diletos ouvintes residentes em Guarantã estão convidados a comparecerem na Rua Beraldo Arruda, 94, todas as quartas-feiras e domingos às 20 horas. Gratos pela sua preciosa atenção dispensada, boa noite com a paz de Cristo. Elzira Fernandes Diakov. E pastor Timofei Diakov, amigo ouvinte, boa noite, durma em paz, que o Senhor o abençoe grandemente.